Imagina você ir para a entrevista da AIMA, tá? Feliz aí, todo empolgado, né? Porque finalmente, né, vai receber lá o seu título de residência, né? Fazendo uma festa, né? E aí você sai de lá da entrevista não com o título na mão, mas sim com uma notificação para você poder deixar o país urgentemente. Cara, isso tem acontecido de verdade, né, com os imigrantes aqui em Portugal. Então, se você está com a entrevista marcada ou se você está esperando aí o e-mail, né, com o seu agendamento para ir na entrevista da AIMA, hoje eu vou te explicar o seguinte, o que está acontecendo, a justificativa da AIMA para isso que está acontecendo, o que você deve fazer, né, se você para não receber essa carta de abandono voluntário, quais os documentos você precisa ter atenção e no final eu ainda vou trazer aí 3 recomendações importantes para o dia da entrevista. Então você precisa assistir esse vídeo agora. Para o imigrante, a AIMA tem feito com que o sonho de muitos imigrantes aí vire um completo pesadelo, né? Porque antes aí receber o agendamento da entrevista para o título de residência era, na verdade, o sonho, né, de todo imigrante, né, que está aqui em Portugal, né? Principalmente aquela galera que estava aí com a manifestação de interesse, esperou por muito tempo, né? Porém, agora, esse motivo de comemoração agora tem virado motivo de mais medo e mais tensão aí entre os imigrantes, tá? Por quê? Porque alguns imigrantes estão relatando, né, que estão indo para a entrevista lá da AIMA, né, felizes, contentes, e em vez de sair de lá com o título de residência, o tão sonhado cartão de residência na mão, eles têm saído, né, estão recebendo o indeferimento do processo, né, do cartão de residência e também uma carta de abandono voluntário para sair do país entre 10 e 20 dias. Isso é muito sério, porque se você está aí com a sua entrevista marcada, né, na AIMA ou ainda está esperando para poder receber aí o seu e-mail com a marcação, você vai precisar ter muita atenção e cuidar, tá, a partir de agora, para poder não receber o indeferimento nem a carta de abandono, ok? Então, ó, fica comigo, tá? Porque eu já vou explicar o que está acontecendo, por que está acontecendo tudo isso, né? E como você deve se preparar aí para a entrevista, tá? Mas antes, eu preciso te pedir, né? Já deixa aí o seu like, se inscreve no canal, tá bom? Hypa também esse vídeo, né? Porque isso ajuda a gente a estar trazendo cada vez mais informação aí para os imigrantes aqui em Portugal, tá? E também ajuda também a trazer informação para você não ter mais problemas com a AIMA, ok? Então vamos lá, gente. Deixa eu abrir aqui. É o seguinte. Vamos lá, eu não vou enrolar não. E eu vou trazer para você o que está acontecendo, né, aqui em Portugal, né, na AIMA aí, que está acontecendo esses problemas. O que está acontecendo é o seguinte, é que os imigrantes que estão indo aí na entrevista da AIMA estão relatando isso, né, que tem acontecido e na maioria das vezes, né, por reprovação sumária devido à falta de documentos, tá? Por exemplo, imagina que você vai lá na entrevista da AIMA e você chega lá e você não tem um comprovativo de morada, ou não tem um contrato de trabalho válido, ou então não tem o meio de subsistência. Isso aí está sendo motivo, tá, para o seu processo de residência, do seu cartão de residência ser indeferido, tá? E também está acontecendo também por erros e falhas também no sistema da AIMA, tá? Por exemplo, você mandou lá todos os documentos quando você fez o cadastro, né? Ou se você fez a renovação, você mandou tudo direitinho e na hora deles receberem os arquivos, o sistema falha, dá problema, eles perdem os documentos e isso está fazendo com que as pessoas quando vão na entrevista marcada, né, tenham o seu processo indeferido por falta de um documento qualquer, tá? Isso antes, o que acontecia era o seguinte, caso você fosse na entrevista com os documentos faltando, você tá com a entrevista marcada e aí você foi lá na entrevista e tá faltando documento, né? Ou caso você não cumprisse também aí todos os requisitos, né, para poder ter o cartão de residência, né, você recebia apenas um projeto de indeferimento. Esse projeto de indeferimento te dava 10 dias para você poder se ajeitar, arranjar o documento, né, ou ter o documento que ficou faltando e enviar de novo para a AIMA, tá? Para poder cumprir aí o indeferimento, né, que eles pediram. Agora, esse projeto de indeferimento seria mais ou menos como uma segunda chance, né, para você poder reunir os documentos necessários.
Agora, né, o que a galera tá falando é o seguinte, é que a AIMA não quer mais dar essa segunda chance, né, pro imigrante. E quando eles estão indeferindo lá o projeto por qualquer motivo, né, faltou um comprovativo de morada, faltou, não sei, o meio de subsistência, eles não estão dando o projeto em deferimento, eles estão simplesmente entregando uma carta de abandono voluntário. Tá? Porque diz que o imigrante já está irregular no país e que não pode continuar no país, né? Então, assim, a pergunta que eu quero trazer para você é o seguinte: você acha que é justo isso que o governo português e a AIMA estão fazendo com os imigrantes? É certo? Deixa aqui nos comentários, tá? Eu quero muito saber a sua opinião. E aí, com isso, né, algumas pessoas foram atrás para saber o que a AIMA diria sobre isso, qual a justificativa da AIMA, né? Para estar fazendo isso com os imigrantes. Então, assim, a justificativa da AIMA é que a emissão dessas notificações aí com base no... Elas são feitas, né, com base no cumprimento estrito da lei e na necessidade de acelerar a regularização dos processos pendentes. Embora a AIMA admita a existência de falhas administrativas no seu sistema, né? Eles dizem que os processos são avaliados caso a caso e, se não cumprir os requisitos, não serão continuados. Agora, é um absurdo eles admitirem, né, que tem falhas no sistema deles, que eles têm esses problemas de falha e, mesmo assim, simplesmente entregar uma carta de abandono por coisas que às vezes é culpa deles mesmos, né? Às vezes por motivos que o sistema deles lá não conseguiu fazer o upload do documento. Então, assim, isso é um absurdo, tá? E o que eles dizem é que estão cumprindo a lei. Na verdade, o que está acontecendo é o seguinte: eu trouxe até um vídeo aqui no canal falando sobre isso, que a AIMA está querendo acelerar, o governo português, na verdade, está querendo acelerar aí os processos de abandono, né? Então eles estão tentando aí limpar, né, a galera aí que já está com processo de residência há muito tempo, né, o pessoal que está com falta de documentos, estão querendo acelerar cada vez mais e acabar com os processos, né? Até porque está tendo muito processo judicial e aí estão ficando muito acumulados, estão com muita coisa e estão tentando de qualquer forma eliminar, né, a maioria dos processos. Nos últimos tempos, né, a AIMA está com essa política de tolerância zero, né, e os processos sem requisitos aí estão sendo descontinuados, como disse, né, a própria AIMA. Inclusive, com a alteração aí na lei dos imigrantes, muitos processos antigos de manifestação de interesse estão a ser rejeitados em massa, né? Eles não estão querendo dar continuidade em processos muito antigos, né? A AIMA defende também que os utentes agendados que não reúnem as condições obrigatórias para o título de residência vão ser rejeitados, não vão dar continuidade nos processos. Então, cara, você tem que ter muito cuidado se você tá aí com agendamento para a AIMA, confere tudo, confere todos os documentos para poder saber se está tudo certo, tá? No final aqui eu vou trazer também para vocês aqui uma lista com os documentos, né, e quais são os documentos prioritários que você tem que ter atenção, tá? Antes de continuar aqui, te explicar o que você deve fazer a partir de agora, é o seguinte: eu quero te dizer também, se você ainda não é membro aqui do canal, tá? A gente criou aqui uma comunidade, né, que é o Imigrante Premium, e vamos oferecer alguns benefícios para quem for membro aqui do canal, né? Por exemplo, sorteios, o nome aqui vai passar aqui na tela, aqui nos vídeos aqui vai estar passando aqui os nomes, né, de quem for membro aqui do canal. Vai ter desconto em produtos aqui do canal, né? Vai ter também prioridade nas respostas, né? Quando você tiver alguma dúvida, perguntar aqui nos nossos comentários. Quem for membro tem prioridade nas respostas e até mesmo vídeo resposta, né? A gente vai estar gravando alguns vídeos resposta respondendo a galera, tá bom? Então, se você quer ajudar a gente a continuar trazendo informação, trazendo conteúdo aí de qualidade, né? Trazendo tutoriais também, muitas vezes a gente traz tutoriais que ajudam os imigrantes, né, nessa legalização, tá? Se torne um imigrante premium, seja membro, é só clicar no botão aqui embaixo, é rapidinho, tá bom? Então vamos lá, gente, o que fazer, né, para você, né, não passar por isso, não passar por essa situação, tá? Você vai precisar ter atenção aí a todos os documentos pedidos para a entrevista. Então eles vão mandar um e-mail com os documentos. Você tem atenção em tudo, vê se está tudo certinho, se não vai ter nenhum problema, entendeu? Se você não vai ter, se você não tá faltando documento, tá? Tudo isso para poder garantir, né, que tá tudo certo. Outra coisa também,
tenha certeza que está tudo atualizado, não tenha nada desatualizado, ok? Porque isso aí também pode fazer com que o seu processo seja indeferido e também pode fazer com que o seu processo seja eliminado, né? Porque com essa política agora, eles estão indeferindo e já te mandando embora, tá bom? Um conselho extra aí que tem ajudado aí muita gente é o seguinte: caso você esteja com a entrevista marcada, né, ou está esperando agendamento, procure um advogado especializado em imigração para ir na entrevista com você ou te ajudar no processo de legalização, tá bom? Se você está só aguardando um e-mail, já procura um advogado, tenta saber como ele pode te ajudar, tá? Por quê? Nesse momento, toda ajuda profissional, né, cara que tem experiência ali, é bem-vinda. Então, fique atento nisso, tá? E se você não tem um advogado da sua confiança, procure alguém, tá? Eu não sou advogado de imigração, então procure um profissional para poder te ajudar nisso e até mesmo que possa ir com você no dia da entrevista e te auxiliar, tá bom? Você pode levar um advogado no dia da entrevista. Vamos lá, outro ponto, os documentos que são necessários, tá? E que você precisa ter máxima atenção. São aí, ó, passaporte válido, tá? Atenção para o passaporte, tem que ter no mínimo 6 meses de validade, ok? Comprovativo de entrada legal no país, que é praticamente ali o carimbo, né, no seu passaporte. Registro criminal atualizado, esse aqui é um ponto que tem que ter muito cuidado, porque o registro criminal, ele dura, se eu não me engano, 3 meses, tá? Então, se você tirou o registro criminal, já passou 3 meses, você precisa tirar outro, tá? Se você levar desatualizado, pode ser que seu processo seja indeferido. Contrato de trabalho ativo. Não leve um contrato de trabalho que não está ativo, tá? Se você foi mandado embora, tá? Você precisa comunicar, ok? Ou se o seu contrato está vencido, não leve o contrato vencido, tem que ser o contrato ativo, tá? Ou também, se você for com um recibo verde, 6 meses pelo menos de recibos verdes, tá? Das notas ali, 6 meses no mínimo. Se puder levar mais, é até melhor, leva logo um ano inteiro, tá? Que é melhor, isso ajuda, tá? Declaração da entidade patronal. O que é essa declaração? Por exemplo, se você trabalha de contrato, você vai pedir o seu patrão para poder fazer uma declaração, tá? Dizendo que você trabalha lá, né? Você tem contrato, você tem meio de subsistência, então você vai pedir o patrão para poder fazer uma declaração. Meios de subsistência também, tá? Você precisa ter os meios de subsistência, NIS e extrato de remuneração, né? Aquele seu contra-cheque. Situação fiscal regularizada, tá? NIF atualizado e comprovativo de morada. O comprovativo de morada, atenção, porque não está servindo mais o da junta de freguesia, ok? Você tem que levar ou um contrato de arrendamento, ou então levar a declaração sobre compromisso de honra do senhorio, tá bom? Então, atenção aí, aqui no canal a gente tem vídeo falando sobre isso, explicando como faz, tá? Então, fica atenção para não levar o comprovativo errado, ok? Então, vamos lá. Agora eu quero trazer recomendações, são 3 recomendações para você no dia da entrevista, tá? Se você vai na sua entrevista, entenda essas recomendações para poder não ter problemas no dia da entrevista, tá? Ó, primeira recomendação, leve os originais e cópia de tudo, tá? Não leva só o original, leva original e cópia, que se pedirem, você tem ali original e cópia, tá? Não omita nenhuma informação, isso aqui é importante, não omita nenhuma informação da AIMA, tudo que você tiver que falar, fale, porque na maioria das vezes eles sabem de tudo, tá? Então, sempre não omita nada, ok? E caso falte aí algum documento pontual, peça para exercer o direito de audiência prévia, porque assim a AIMA não vai poder te dar aí a carta de abandono voluntário naquele mesmo momento. Tá? Então, esse documento, esse direito de audiência prévia, ele é o seguinte, é como se você estivesse pedindo um projeto de indeferimento, tá? Você vai pedir o prazo para você resolver a situação que eles estão dizendo que está em falta, ou que está desatualizado, tá? Eles falaram, ó, seu comprovativo de morada não está certo, precisa de outro. Na vez de eles te darem a carta de abandono, você tem que pedir o direito para exercer o direito de audiência prévia, que aí eles vão te dar pelo menos 10 dias para você poder resolver a situação, tá? Por isso que é bom você ir com o advogado, que o advogado vai te auxiliar nisso, tá bom? Se você quiser também,
Eu vou trazer depois um vídeo aqui explicando tudo sobre isso, tá? Então por isso, ó, se inscreve aqui no canal, tá? Para não perder nada aí sobre tudo que a gente traz aqui no canal Falas Imigrantes, tá? Deixa também seu like, se inscreve aqui no canal, beleza? Cara, agora eu quero saber de você, a sua opinião. Me diz aí, você entendeu? Ficou tudo claro ou ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários, tá bom? A gente vai estar trazendo mais informação. E se você já passou por essa situação ou conhece alguém também que passou por isso, deixa também aqui nos comentários pra gente poder bater um papo, beleza? Galera, é isso. Live rapidinha. Te vejo no próximo